Fala, queridos, graça e paz. Turma, passando aqui mais uma vez para tratarmos sobre eclesiologia, um tema bem relevante para os dias atuais, para as nossas igrejas locais. E com isso nós temos uma série de estudos e vamos começar com esse tema que diz o seguinte: você sabe o que significa ser membro de uma igreja local? Então, queridos, pensando na atualidade, pensando na questão pós-moderna, aonde a igreja ela está situada nessa cultura, no meio dessa sociedade pós-moderna, qual a definição que poderíamos pensar à luz das escrituras sobre ser membro? Não é? Ou seja, qual o meu papel como membro da igreja que eu faço parte? Outra coisa, dentro desse meu papel como membro, não é? Como que eu coloco essas definições na prática, no dia a dia? Como que essa cosmovisão dessa membresia bíblica, ela corresponde às minhas atitudes, às minhas reações dentro da igreja local? Então, pensando sobre isso, nós resolvemos aqui bater esse papo e trocar uma ideia bem clara, principalmente criando logo uma imagem que com certeza você vai identificar na sua igreja. É a imagem do membro compromissado e a imagem do membro que não está engajado. É aquele membro que só aparece nos cultos aos domingos, é aquele membro que não dá muita satisfação. Do outro lado já tem aquele outro membro que está sempre engajado, que está sempre se comunicando, é o membro ativo. Então nós temos essas duas figuras dentro da igreja. O nosso desafio é diminuir cada vez mais os membros não engajados. E diminuir de que forma? A forma de nós ensinarmos biblicamente qual o papel da membresia, como que esse membro se comporta quando ele é inserido de forma do corpo geral, como que ele vai passar agora a atuar, qual a sua cosmovisão em relação a isso, quais são suas atitudes, como que ele vai tratar cada detalhe ali da sua vida eclesiástica. Então esse é o nosso desafio, de pensar nessas duas figuras que estão sempre ao lado e como que nós podemos desafiar os nossos membros que são compromissados a permanecerem cada vez mais compromissados, mais engajados. E aquela outra parte dessa membresia que não está engajada, qual é o desafio de colocá-los agora dentro dessa visão, fazer com que eles possam enxergar que o seu papel é de suma importância mediante a conversão em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos pensar um pouco sobre isso, entendendo que hoje, dentro de uma questão bem moderna, de uma questão atual, muitos são favoráveis a uma igreja orgânica, mas não uma igreja institucional. Essa diferenciação, ela existe, claro, ela é uma visão muito clara, porém, eu não posso abolir uma por causa da outra. Nós sabemos que somos uma igreja orgânica, uma igreja viva, uma igreja que cresce, uma igreja que ela tem suas ações muito claras. Do outro lado, eu preciso também enxergar uma igreja institucional, uma igreja com sua organização, uma igreja bem definida. Para que tudo isso? Para que esta igreja orgânica seja protegida pela questão institucional. E isso hoje não podemos abrir mão. Não dá para abrir mão desse conceito. Ou seja, muitos enxergam a igreja no contexto institucional, ela arcaica, ela ultrapassada. E a ideia agora é esquecer essa instituição, essa organização e termos uma igreja mais liberal, uma igreja mais apta a correr com a sociedade moderna. Porém, quando eu penso desta maneira, eu estou jogando fora conceitos importantes sobre a igreja local. Eu estou enterrando conceitos que possam apontar para uma organização visível do invisível. Então, queridos, nós precisamos pensar nessa igreja, nessa expressão da realidade espiritual que é a igreja orgânica. Eu preciso pensar nesta igreja que está em Cristo Jesus, nessa igreja que está alicerçada nesses princípios bíblicos que me fazem pensar como membro de uma igreja local, que me estimulam a atuar como membro de uma igreja local. O primeiro princípio é olhar esta igreja como espiritual. Essa igreja orgânica, ela deve ser espiritual. Ela deve estar alinhada 100% à palavra de Deus. Ela deve estar alinhada no que diz respeito ao compromisso desses membros com a fé bíblica, com a fé cristã.
E esse é o desafio que nós vamos caminhar, olhando de uma forma muito interessante, na qual nós somos enxertados no corpo de Cristo, não é? A partir da obra do Espírito Santo. E aí nós temos uma obra invisível, mas nós temos uma obra visível também, que depois que somos enxertados no corpo de Cristo, nós manifestamos esse amor pela membresia, pelo corpo na qual nós participamos. E isso faz uma grande diferença. Eu quero ler para vocês, queridos, Atos capítulo 2, versos 41 e 42 apenas, para que nós possamos pensar uma maneira da qual é bem óbvio que nós iremos mergulhar nesses dois versículos e dilatar uma visão para a nossa membresia. Então vamos lá. Atos 2, versos 41 e 42. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Verso 42 vai mostrar a forma como que esses cristãos viviam. Diz o seguinte: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós olhamos o verso 41 e mostra aqueles que aceitaram a palavra, entendemos claramente que são aqueles que arrependeram-se e creram na pregação do Evangelho. Depois nós entendemos que essas pessoas, que se arrependeram dos seus pecados, ouvindo a mensagem do Evangelho, creram naquela mensagem, eles foram batizados, ou seja, confessaram publicamente os seus pecados, e ali eles foram inseridos, a sua fé foi mostrada visível, E é interessante pensarmos sobre isso, porque nós olhamos que isso marcou o acréscimo àquela igreja, o ajuntamento daquela igreja a partir da pregação do Evangelho, a partir do arrependimento dos seus pecados, a partir do depósito da nossa fé em Cristo Jesus. E ali eles foram batizados, fizeram suas declarações de fé publicamente, ali eles foram enxertados, inseridos naquele povo, no meio daquela igreja na qual é importante nós pensarmos como que essa igreja ela vivia de uma forma bem interessante. Primeiro, ela estava alicerçada na doutrina dos apóstolos, havia um ensinamento muito claro, um ensinamento contundente das verdades bíblicas. Depois que essa igreja ela passa a entender a vida a partir da doutrina, é interessante que há uma resposta de comunhão. Essa igreja tinha uma comunhão, essa igreja ela estava ali cercadinha de uma forma maravilhosa, de uma forma de vida, de condução de vida. É interessante que eles tinham doutrinas, depois eles têm a comunhão, e depois eles têm ali o partir do pão, a ceia do Senhor, uma graça visível, ou seja, esse sacramento de forma muito clara, e logo depois eles têm suas respostas em orações, ou seja, é uma igreja que tem a doutrina, uma igreja que compartilha de comunhão, uma igreja que tem ali os sacramentos de uma forma muito clara, e uma igreja na qual ela caminha em oração, uma igreja que caminha na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus. Então pensar em Atos capítulo 2 nos traz uma visão bem clara do que nós vamos caminhar hoje. Então vamos pensar, no verso 42 nos apresenta o viver da membresia. Aqueles que foram acrescentados, viviam de forma diferenciada, e é meio que a gente entendesse uma cerca naquela membresia, uma cerca na qual os cercava, os protegia, ou seja, aquela questão orgânica, na qual aos poucos vai se organizando numa questão institucional, numa questão visível, numa questão na qual nós podemos pensar mais claramente sobre ela. Então, o que acontece é que esses que foram inseridos no corpo, eles se devotavam em que sentido? Perseverantemente, eles estavam lá na doutrina, na comunhão, nos sacramentos, na oração. Ali a gente poderia pensar no corpo verdejante que floresce a cada momento, na qual esse caminhar fica muito claro para eles, na qual esse caminhar ele se evidencia. Nós não estamos aqui pensando unicamente que ali nós temos uma igreja perfeita, é só nós olharmos a carta de 1 Coríntios e olharmos o caminhar dessa igreja em Atos, que nós vamos enxergar os problemas, as dificuldades. Mas o que nós estamos tratando aqui é da membresia, é desse corpo, como que ele é inserido, como que ele toma uma forma visível a partir do invisível. Eu também queria aqui pensar com vocês, dentro desses elementos bastante oportunos hoje, a partir ou à luz de Atos 2, pensarmos no papel da igreja hoje.
olhamos um pouquinho para a igreja em apenas alguns versos. Agora, que tal olharmos para a igreja moderna, para a igreja atual? Como que são inseridos nessa igreja orgânica a questão desses membros? Como que essa igreja institucionalmente ela apresenta esses membros? É interessante pensarmos sobre isso, queridos. Há pouco tempo atrás, mais ou menos, talvez uma semana aqui, eu estava ouvindo uma rádio e o pastor estava fazendo ali o finalzinho da sua pregação, mudando ali a rádio no carro e acabou caindo nessa rádio. E o pastor, ele fazia uma pregação, eu não escutei a pregação dele, já estava ali no finalmente, de fato, mas aí ele faz um apelo à membresia que estava ali. Ele diz o seguinte: quem está nos visitando, né, pela primeira vez, levante suas mãos. E ali, acredito que pessoas levantaram suas mãos, e o que acontece é que ele pediu que essas pessoas permanecessem com as mãos levantadas, que os obreiros iriam levar, né, para cada um deles uma ficha, ou seja, uma ficha de membros, na qual ali eles iriam preencher aquela ficha, e a partir de agora, né, provavelmente eles se tornariam membros daquela igreja a partir de um levantar de mãos e um preenchimento de uma ficha. O que nos traz a preocupação diante de tudo isso é como se trata a entrada de membros dentro de uma igreja. Olhando à luz de Atos capítulo 2, versos 41 e 42, nós enxergamos que ali houve a pregação do evangelho. Se nós pegarmos uns versos anteriores, nós vamos ver que aquelas pessoas foram compungidas em seus corações, ou seja, é como se fossem esfaqueados os seus corações mediante a pregação verdadeira do evangelho. Houve arrependimento. Eles perguntaram: e agora, o que vamos fazer? A pergunta ela é mediante a resposta a uma pregação, a exposição do evangelho. E ali nós entendemos que houve conversão, porque houve arrependimento. Eles foram inseridos ali no corpo, né, de Cristo, e automaticamente nós temos ali o molde desta igreja, diferentemente do que eu acabei de relatar para vocês. Não estou dizendo que este é o modelo da igreja moderna, eu estou dizendo que eu ouvi e que isso existe na igreja moderna. Então pensar sobre isso, fazendo uma diferenciação desses dois modelos de entradas de membro dentro de uma igreja, faz com que a gente possa ficar assustados com o que a gente tem ouvido ou vamos ouvir ainda nas igrejas modernas. Então vamos lá, queridos. Muitos crentes que a gente pode pensar nesse modelo tão rápido de ser membro de uma igreja, ou sem um critério muito apurado de um discipulado, de uma catequese com os irmãos, de sala de novos membros, ou seja, como que a igreja monta a sua estrutura com suas nomenclaturas, isso é individual, isso faz parte de cada igreja, mas pensar em alguém que está sendo inserido no corpo, sem antes passar por um ensinamento detalhado, ou seja, da doutrina da igreja, a nossa verdade bíblica, as confissões, as escrituras, ou seja, um ensinamento pleno para que a pessoa possa entender, né? Ou seja, como que os irmãos ali vão recebê-lo e como que ele vai fazer parte naquela igreja. A gente tem notado que muitos irmãos têm ido à igreja como se fosse a um shopping. Imaginem, a pessoa entra naquele shopping, ela não sabe quem limpou o shopping, ela não sabe como funciona ali a estrutura por trás. Por quê? Porque ela não está envolvida com a organização daquele shopping. Ela sabe que o shopping funciona, que o shopping ele vai abrir determinado horário e fecha outro horário. Nesse momento ele tem um espaço livre para caminhar, para fazer suas compras, para se divertir e assim por diante. Ele está dentro de um organismo que ele está fazendo ali parte, mas ele não entende essa instituição, ele não entende a organização dele. Então, e nem se interessa por isso, porque não faz parte da sua rotina. Ele foi ali para passar um tempo. E a minha preocupação hoje, e pensar sobre isso, são as pessoas que estão indo à igreja com a mesma visão de alguém que vai a um shopping. Chega na hora do culto, não sabe como que aquele culto por trás está funcionando, não entende a questão organizacional da sua própria igreja, não sabe ali como foi selecionado aqueles cânticos, aqueles hinos para aquele momento, não entende qual é a exposição que está acontecendo e por que a exposição daquele determinado livro da Bíblia, ou seja, e outras questões, porque a ideia é não institucional, a ideia é de ir, participar e sair, a mesma maneira na qual essa pessoa foi ao shopping, ela reflete na maneira na qual ela está indo à sua própria igreja. E isso é muito triste, queridos, porque
O que acontece é que o mesmo sentimento de desfrutar do shopping está sendo levado para as igrejas, desfrutar do culto, assistir um culto. O importante é que eu me sinta feliz, que eu me sinta bem e que a mensagem ela venha refrigerar, né, o meu ego, a minha vida, ou seja, tratando de assuntos na qual não são tão relevantes para a minha fé cristã, mas que se tiverem assuntos que sejam relevantes à minha vida prática, no sentido bem superficial, na qual não venha ferir o meu ego, eu estou dentro. Essa igreja é uma bênção, essa igreja eu permaneço nela. E esse é um detalhe na qual nós precisamos pensar como mudar essa ideia, como trazer à mente desse membro que não está engajado o seu papel, olhando para Atos, né, olhando para outras passagens das Escrituras que nós acabamos de ler e entender o quanto é importante, o quanto é definitivo para um membro ter um olhar bíblico, ter a sua mente formada por uma visão cristã. E quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos olhar que essa atitude de um membro que não está engajado está totalmente errado. Então, se você é um membro que, por algum motivo, não está engajado na sua igreja, seja qual for, pense, não é? Repense no seu papel como membro. A atitude de não estarmos engajados, ela parte de um princípio de não conhecimento de quem nós somos agora, aonde nós estamos, como que nós fazemos parte desse corpo. Então aqui nós precisamos ter uma mudança de mente. Nós precisamos, de fato, entendermos o nosso papel como membro desta igreja, amar esta igreja. Então, olhando à luz aqui de Atos, que nós acabamos de ler, podemos pensar que ninguém fora você é culpado disso. Você é culpado do não engajamento. Então, nós culpamos terceiros, nós culpamos o departamento de música. Imagina, nós culpamos o pastor, nós culpamos o presbítero da igreja, nós culpamos ali membros que não nos dão uma boa noite, nos dão uma paz do Senhor. Nós começamos a culpar as pessoas. E isso vai fazendo com que a gente se afaste daquele corpo. Entendendo que, enquanto eu não entender que eu sou o único culpado disso, de não ter feito uma leitura bíblica do corpo, de quem é Cristo, de quem é a igreja, eu preciso agora entender que eu sou o culpado e não fazer parte de uma membresia engajada. E eu tenho que mudar, eu tenho que dar uma reviravolta na minha vida como membro naquela igreja, olhando para esse texto, entendendo que se a culpa é minha, como que eu posso parar com essa atitude? Como que eu posso mudar essa atitude? Então vamos pensar, nós precisamos fazer com que esse grupo torne-se um membro engajado. Eu preciso ensinar a esse membro princípios bíblicos na qual ele venha ter conhecimento e ele entenda o seu papel dentro daquele corpo, que ele não está indo para um shopping, ele não está indo para um final de semana, ele não está indo para ser servido, ele não está indo para ouvir uma mensagem que traga paz ao seu coração, ele não está com uma única mentalidade que a igreja deve ser bênção na vida dele. Ele precisa ser ensinado que ele precisa ser bênção na vida da igreja, que os seus dons são dons na qual ele deve servir a igreja. Então, queridos, esses são princípios, né, que devem ser ensinados a esse membro que não está engajado. Ele precisa se tornar um membro de uma igreja local e entender que fazer parte de uma membresia tem um significado. Não é só colocar o nome ali no hall de membros, não é em um culto e você levantar a sua mão, alguém entrega para você um formulário de membro e a partir dali você se torna membro. É meio esquisito isso, porque não há compromisso tanto de quem está lhe colocando como membro, ou seja, sem lhe conhecer, sem entender o que você entende sobre as escrituras, nem sabe se você fez uma confissão de fé, não tem ali, e você entrando dentro de uma igreja que você não conhece, não sabendo quais são os seus princípios, o que essa igreja pensa, qual é a sua cosmovisão em relação às escrituras, como é que isso na prática, como que funciona o culto. Ou seja, cuidado, queridos, uma única visita a uma igreja, você se tornar membro, ou até mais visitas, a gente precisa ter um critério para isso. Então pense sobre isso. Se tornar membro de uma igreja, você precisa ter um significado muito claro. Tem que haver aí uma harmonia entre eu que serei membro dessa igreja e a igreja que está me recebendo. E essa harmonia alicerçada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande imã na qual me atrai a uma igreja que glorifique a Deus. Então pensar sobre tudo isso
são princípios. E é isto que a Bíblia ensina, a expressão do corpo. Em sua conversão, ou seja, quando você passou pela conversão, você foi espiritualmente unido ao corpo. Ou seja, ao corpo de quem? Ao corpo de Cristo. E você não pode esquecer disso. Você foi enxertado no corpo de Cristo. Um dos elementos que é importante nós pensarmos aqui, dentro desse pacote da conversão, é a união com Cristo. Então a conversão ela é um pacote. Ela é um pacote que vai lá desde a justificação até a nossa consumação, quando estivermos com Cristo Jesus de fato. Por isso nós precisamos entender esse processo pelo qual o Espírito Santo, olha que maravilha, ele enxerta no corpo de Cristo quem? De modo que você se torne um membro orgânico. E tem mais, e quando eu me torno um membro orgânico desse corpo, ao invés de um membro autônomo. Então não existe aqui aquele membro que não é engajado, porque o membro que não é engajado, ele é um membro autônomo, um membro fora do corpo. E eu preciso entender que se eu fui de fato inserido, enxertado no corpo de Cristo, eu não tenho mais autonomia. Eu sou um membro agora que participo desse corpo de um modo geral. E isso é uma beleza da salvação. Isso é uma das bênçãos da salvação. Dentro desse pacote, ser inserido no corpo de Cristo. Pensar sobre isso sem tirar os olhos de Atos 2, me dá um alívio de pensar na maneira como devemos nos comportar. Olha como Deus é tão maravilhoso dentro da sua revelação bíblica, que Ele nos coloca de uma forma muito simples ver tudo isso. É necessário que essa experiência que nós tivemos espiritual, que temos essa experiência, seja traduzida em termos concretos, não é? Ela não fica só em algo espiritual, colocada lá em cima, que de vez em quando eu vou lá e busco, não. Eu ser inserido no corpo, essa expressão agora visual, clara de quem eu sou e onde eu estou, ela tem que ser traduzida em termos concretos, ou seja, é o que eu chamo de uma forma na qual essa união visível a um grupo de crentes. Se eu sou enxertado em Cristo Jesus de uma forma invisível, de uma forma visível, eu sou enxertado nesse corpo. E aí eu sou um membro. Por isso que a ideia de ser um membro não engajado, ela não é bíblica. Ela não pode ser, de fato, colocado como algo normal. Ela tem que ser colocada como algo anormal. E nós precisamos tratar disso rápido. Então você que entende e que está passando por um momento difícil na sua igreja, que você acha que é o melhor momento é isolar-se, é você ser um membro autônomo, não engajado, eu quero chamar sua atenção e mostrar biblicamente que você foi inserido ao corpo de Cristo de uma forma invisível, mas de uma forma visível você foi inserido num corpo orgânico, na qual existe uma instituição que ela preza, que ela deve cuidar, desse corpo. Então, queridos, é de suma importância esse bate-papo, porque pensar sobre isso, pensar que nós fomos inseridos no corpo de Cristo e por que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, é interessante que esse ajuntar-se a um grupo de crentes tem que ser um desejo meu. Se eu fui inserido invisivelmente ao corpo de Cristo pelo dom da salvação, pelo resgate das trevas, e agora estou inserido nesse corpo que é Cristo, eu preciso ter o desejo latente de estar no corpo agora visível, de fazer parte, de me animar, de ficar alegre, feliz quando a igreja reúne-se, quando a igreja está reunida, eu tenho que estar lá. E nesse momento de pandemia que a igreja está voltando às suas atividades, e eu não posso estar, de fato, inserido fisicamente, eu posso fazer isso de forma virtual, ligando, conversando, mas o meu desejo no meu coração é para estar com os meus irmãos, é que estejamos unidos, estejamos ali preparados para o culto público, para adorar o Senhor, para termos a confissão de pecados ali juntos, participarmos da ceia, ou seja, esses meios da graça visível, ouvir o sermão ali, ouvir aquela pregação, entendendo que aquela pregação ela tem que causar em mim um impacto, ela tem que mudar a minha consciência, ela tem que me tirar da zona de conforto, e muitas vezes, por não estar engajado, eu posso achar que aquela pregação ela foi só para mim, eu posso achar que aquela pregação, de fato, ela foi só para me bater, mas não é isso, queridos, você está tão distante do corpo, você não está tão engajado,
E o que a gente entende sobre isso, o que nós escutamos, a experiência que nós temos, é quando eu não estou engajado, quando eu não estou inserido dessa forma, com a minha predisposição de servir, eu sou o que reclamo mais, eu sou aquele que encontra mais defeitos na igreja, eu sou aquele que estou apto a reclamar, a falar mal. Então, queridos, não cuspa na noiva, sirva a noiva, trabalhe com seus dons na igreja, compartilhe os seus dons com a igreja. Nós precisamos entender que esse desejo de ser membro, de participar, o Novo Testamento menciona claramente, está estampado em alto relevo, a participação desses crentes, o desejo de participarem, morrer por Cristo, sofrer por Cristo, o ajuntamento desta igreja, como que ela funcionava. Então, assim, pensando sobre isso, queridos, de uma forma bem clara, bem direta, você tem de pertencer a uma igreja local. Não dá para ser cristão andando de uma forma autônoma, de uma forma bem distante. Você tem que fazer parte. Você tem que ser feliz em fazer parte dessa igreja. Existem muitos crentes que são semelhantes a ervas aquáticas flutuando. Né? Isso é terrível, você que flutua dentro da igreja, e pior ainda, quando você flutua de uma igreja para outra, sem firmar raízes, sem firmar base. Então, queridos, vamos pensar do nosso papel, do nosso crescimento espiritual. É o motivo pelo qual Deus, queridos, de uma forma maravilhosa, o nosso crescimento espiritual é o motivo pelo qual Deus, se você olhar dentro dessa forma, deseja que você seja membro de uma igreja local, que você cresça com os irmãos, cresça na dificuldade, cresça no meio do pecado, porque olhar para a igreja é nós termos uma noção muito clara que nós estamos no meio de pecadores. E por estarmos no meio de pecadores, nós vamos encontrar problemas. Nós vamos muitas vezes ficar chateados. Nós não vamos entender o que está acontecendo. Mas tem uma dica aqui super importante em relação a isso. Quando eu estou dentro da igreja visível, eu preciso entender que a igreja local, esse corpo visível, ela é apenas um contorno da igreja invisível. Por quê? Porque a igreja invisível, essa que só Deus vê, essa na qual os eleitos estão inseridos nela, é muito importante entender que a igreja invisível, ela tem dentro da sua estrutura uma igreja glorificada, uma noiva sem manchas, sem máculas, sem rugas, é uma noiva perfeita. Essa noiva que nós estamos olhando agora é uma noiva que ainda contém nela as suas inclinações, os seus desejos pecaminosos, né? Ainda tem problemas. Então eu preciso olhar para essa noiva que ainda é defeituosa, entendendo que por causa do pecado, ou seja, ela age dessa forma, mas mediante a redenção estamos sendo transformados em santidade, em justiça, em conhecimento. A recriação é maravilhosa, mas ela ainda não vai estar completa. Vem a boa novidade agora para você. Ela estará completa na consumação. Por isso que eu sou inserido dentro de um corpo visível que contém seus problemas, mesmo mediante a redenção em Cristo Jesus. Aquela igreja que ouviu a palavra, que creu naquela palavra, que foi transformada pelo Espírito Santo, ainda tem problemas. E como que nós vamos vencer esses problemas? Como que nós seremos engajados em uma igreja que você só enxerga problema? Entenda que esses problemas não passarão. Não adianta você mudar de igreja. Você tem que entender que quando eu olho para a consumação, a obra perfeita de Cristo, essa igreja será a sua noiva gloriosa. Então, é tão maravilhoso que o Senhor não nos deixou sem essa informação. Olha como nós somos meninos na fé. Nós tateamos muito, querendo encontrar a igreja perfeita, a igreja que seja bênção. Teremos que aprender à luz das Escrituras que nós precisamos ser bênção na igreja que o Senhor nos colocou. Que os nossos dons são dons colocados a servir a igreja. Precisamos servir a igreja local com amor, com alegria no coração. Seremos muitas vezes, queridos, batidos. Mas eu quero dizer um negócio para você, não é? Faz parte do crescimento cristão. Faz parte do nosso amadurecimento. Não é à toa que nós fomos inseridos no corpo de Cristo de um modo invisível e de um modo visível nós fomos inseridos no corpo orgânico. E nesse corpo orgânico que existe uma instituição com suas regras para ser membro, com os seus deveres para ser membro, com seus benefícios como membro, ela precisa ser respeitada.
E nós precisamos criar critérios, sim, para receber membros em nossas igrejas. E nós que estamos indo a uma igreja, precisamos ser criteriosos ao escolher uma igreja na qual nós vamos congregar com nossa família, que nós vamos ter novos amigos. Aquela igreja ela é bíblica, aquela igreja glorifica a Deus, aquela igreja tem músicas cristocêntricas, a oração daquela igreja é cristocêntrica, ela se preocupa de fato com o corpo de Cristo, ela se preocupa em glorificar a Deus. A sua pregação são pregações bíblicas, expõe as escrituras de forma verdadeira, fala do pecado, fala de adultério, fala da vida de Cristo, ou seja, ela contempla todos os assuntos, ela ama pregar a verdade. Então essa é a igreja que eu quero fazer parte. Não é uma igreja que me faça se sentir bem, não é uma igreja que tenha meramente jogo de luz e outra coisa. Então minha dica para você, faça parte de uma igreja na qual glorifica a Deus e seja um membro na qual os seus dons sirva a essa igreja. Amém, queridos? Então essa é a mensagem de hoje e espero que você tenha aprendido um pouquinho e nos ajudem divulgando aí o nosso trabalho. Fiquem com Deus e Deus abençoe o seu papel como membro dentro de uma igreja.